Olá, o meu nome é Andrea Mansano, eu sou psicóloga e coaching e hoje eu quero falar com você sobre o que eu considero a maior luta do ser humano, que é a briga interna entre o quem somos e o que queremos ser. Na verdade, todos nós temos todos os sentimentos dentro da gente: alegria, tristeza, saúde, doença, amor, ódio, né? Todos os sentimentos eles estão aqui dentro. Então é muito importante que eu reconheça todos eles no mesmo nível, que eu possa. Nós tendemos a querer aflorar o nosso lado bonzinho, amoroso, né? E esse outro lado esconder as 7 chaves embaixo do tapete, né? Tem até uma história, e assim, o objetivo da psicoterapia é conseguir estar integrando a sua personalidade de uma forma que você reconheça ambos os lados dentro de você, de uma forma que você atinja o equilíbrio, que você aprenda a lidar para que isso não passe a sabotar e a destruir a sua vida. Se eu começar a tentar esconder esse meu lado que eu não admiro, ele toma proporções que eu perco o controle. Né? E eu vou explicar como é que isso funciona. Tem aquela história do índio que ele diz ao menino assim: todos nós temos dois lobos dentro da gente, o lobo bom e o lobo mau. E aí ele diz assim que o lobo bom é o amor, a alegria, a felicidade, a resiliência e tudo mais. E o lobo mau é a tristeza, a tristeza, a luxúria, a ganância, o ódio, a ira, a raiva, né, a mentira e tudo mais. E aí o menino pergunta: e qual lobo vence? E ele diz: o lobo que você alimenta. Né? Na verdade, eu não concordo com essa história, porque a linha, se eu alimentar somente o meu lobo bom, a linha entre o ser bom e ser bobo, ele é muito tênue. Às vezes o outro invade o meu espaço, me agride verbalmente, né? E aí eu fico calado, quieto, porque eu quero que fique só o meu lobo bonzinho. Só que depois eu vou embora, aquilo, por que eu não falei isso? Por que eu não falei aquilo? E esse lobo mau, eu costumo dizer assim, que nós na terapia, como Jung chama nosso lado sombra, o que acontece com ele? Ele é extremamente protetor, se eu for o seu amigo. Ele, na verdade, ele é um lobo muito protetor. Ele sim é o meu maior amigo, porque ele vai saber pôr limite, ele vai saber fazer essa diferença entre o bonzinho e o bobinho. Ele vai estar me protegendo, né? E se eu esconder ele embaixo do tapete, o que acontece? Ele está desnutrido, ele está sem cuidado, ele está sem amor. Quando ele aflorar numa situação do qual eu fui desafiada ou eu estou no limite do meu estresse, ele cresce em proporções que eu não dou conta, eu não dou conta de domar. E aí eu não tenho controle sobre esses dois lobos. É importante que eu tenha um controle sobre os dois, desde que eu os trate com muito amor e carinho. E se eu não tiver esse cuidado com ambos os meus lados, ele tá com raiva, ele tá irado, ele foi abandonado, ele vai criar uma força desproporcional. E aí ele controla você e você não tem um controle sobre ele. É por isso que muitas vezes nós ouvimos histórias de alguém que matou, alguém que fez alguma coisa, ou alguém que estuprou, e aí você fala: nossa, mas esse cara sempre foi calmo, tranquilo, bonzinho, como que ele fez isso? Eu nunca percebi isso nele. E por quê? Porque ele abandonou esse lobo, ele não soube cuidar com amor, ele não soube cuidar com carinho, e a hora que esse lobo, a hora que ele precisou se defender, quem aflorou não foi esse lobo que estava desnutrido, abandonado, e aí ele veio com uma fúria do qual eu não consegui controlar. Então é muito importante que eu tenha o equilíbrio, que eu cuide desses dois lobos com o mesmo amor, com o mesmo carinho, que eu enxergue as minhas qualidades, mas principalmente que eu enxergue os meus defeitos, vamos dizer assim, para que eu possa conseguir trabalhar ambos de uma forma extremamente saudável, integrando a minha personalidade e encontrando o equilíbrio na minha vida. Somente assim eu vou conseguir viver em plenitude. É esse lobo que eu chamo de protetor, que vai, quando o outro vier querendo me agredir ou me invadir meu espaço, é este lobo que vai saber, com muita sabedoria, se ele for muito bem alimentado, tá colocando este limite. Olha, você tá me desrespeitando,
atacando você, está invadindo o meu espaço, ele vai conseguir estar dosando. E aí quando eu estou em equilíbrio, que eu estou em plenitude, eu consigo estar encontrando a minha felicidade, o meu bem-estar, eu consigo estar lidando com as minhas dores de uma forma sábia. Se eu abandonar esse lobo, né? Se eu abandonar esse lobo, quando que ele vai aparecer para mim? Quando é que eu vou ser obrigado a lidar e dar de cara com ele? Sabe quando? Quando ele se tornar esse lobo furioso, que eu perco o controle. E aí, o que que acontece? Quando eu for descoberto roubando, ou mentindo, ou fazendo coisas ilícitas, uma hora isso vai aparecer. Sabe, essa coisa embaixo do tapete, ela não vai ficar para sempre. Uma hora a verdade aparece. E quando essa verdade aparecer, é que eu vou ser obrigado a lidar, a ir tratar e a ir cuidar desse meu lado sombra, né? Que é esse, entre aspas, esse lobo mau meu. Então é importante que eu consiga enxergar. Às vezes é importante que eu me pergunta, por que que eu estou mentindo? Por que que eu faço isso? O que que me leva a fazer aquilo? É importante que eu me faça perguntas chaves. Tem alguma situação na sua vida do qual você esconde as 7 chaves? Tem alguma situação da qual você é obrigado a mentir porque você sente vergonha? Tem situações das quais você não consegue verbalizar? Eu costumo dizer que essas situações eu preciso abraçar e tratar com muito amor e carinho, porque aí está o meu sinal vermelho piscando, aí está o meu sinal de alerta. E para que eu não seja, é importante que eu reconheça, eu cuide, eu trate, para que eu não precise chegar à situação de vergonha, de ser exposta desnecessariamente. Então é muito importante que eu cuide de ambos os lados com bastante equilíbrio, que eu cuide desse meu lado sombra para que ele não me sabote, para que ele não destrua a minha vida. Esse lado, se ele for abandonado, ele vai destruir a sua vida. Então assim, é importantíssimo que você cuide desses 2 lobos dentro de você, esse lobo bom, esse lobo mal, que eu chamo de protetor. Esse seu lobo, ele pode se tornar seu melhor amigo, se você souber cuidar dele com amor e carinho, tá? Essa é a minha dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tá? Obrigada por tudo. Fica com Deus. Um abraço, e o que eu desejo a você é que você seja imensamente feliz e que você ame a sua vida, tá? Obrigada.